Vamos falar hoje sobre construção de patrimônio com software como serviço. Mas o que é patrimônio? Patrimônio é tudo aquilo de bens que tu tem, que tu possa, de repente, em alguma eventualidade, vender, ganhar dinheiro para pagar tuas contas. Por exemplo, imóveis, ações, participação em empresa, dinheiro na poupança, tesouro direto, Bitcoin, o que for, né? Tudo isso é patrimônio. E eu quero fazer uma distinção aqui, tá? Porque algumas pessoas falam que carro não é um ativo, né? Não seria um patrimônio, um carro, porque o Robert Kiyosaki tem uma definição diferente para ativo e passivo. E eu quero falar que carro é sim patrimônio, carro é sim um ativo, pelo menos no sentido contábil, mas realmente um carro pode ser algo que vai te tirar dinheiro, a não ser que tu trabalhe diretamente com isso, sei lá, tu é um Uber ou tu faz entregas com esse carro, né? Então, de repente, um carro pode sim ser um ativo. Mas a definição do Robert Kiyosaki, que é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele define ativo como algo que te traz dinheiro, que traz dinheiro para ti. E um passivo, algo que te tira dinheiro no dia a dia. Se tu parar para pensar, um carro mais te tira dinheiro normalmente do que te dá dinheiro. Tem a depreciação do carro, tem o combustível do carro, tem seguro, IPVA e mais um monte de coisa. Então a gente compra um carro e ele é quase como fosse mais um filho na família que a gente está gastando dinheiro a todo momento. Então, o que eu quero falar hoje aqui é sobre construção de patrimônio. Isso tem muito a ver com a ideia do Robert Kiyosaki sobre criação de ativos, né? De coisas que vão te dar dinheiro, que vão trazer dinheiro para o teu bolso mais do que te tirar dinheiro. Pensa bem, poderia acontecer de tu ganhar uma herança, ganhar alguma coisa que teoricamente vale dinheiro, mas que vai fazer tu gastar mais dinheiro do que tu recebeu, ou vai fazer tu gastar a todo momento. Pensa, por exemplo, numa casa, digamos uma casa que vale muito dinheiro, mas tem um custo de manutenção muito alta. De repente, ela não é um ativo, no sentido do Pai Rico, Pai Pobre, ela pode ser um passivo, porque ela está te tirando dinheiro. Valeria muito mais a pena tu vender essa casa do que ficar mantendo ela. Vende, pega esse dinheiro e investe em alguma outra coisa. Tá? Eu só estou falando isso porque tem um debate na internet sobre construção de patrimônio, sobre ativo e passivo, que a gente precisa saber antes de continuar essa conversa aqui sobre como construir patrimônio com software como serviço. Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal, que já se inscreve aqui embaixo. A todo momento aqui tem um vídeo novo, tem conteúdo interessante para quem quer escalar empresa de software como serviço. E também deixa um comentário aqui embaixo, né, no final do vídeo, se tu gostou, não gostou, se tu concorda ou discorda de mim. Então vamos adiante aqui falar sobre como construir patrimônio com software como serviço. Patrimônio é o que vai te sustentar na falta do teu trabalho. Então, é assim que eu gostaria que vocês pensassem. É aquele dinheiro, aqueles ativos que vão te sustentar caso tu não possa trabalhar. Quanto tempo hoje tu conseguiria ficar sem trabalhar se tu se machucasse, acontecesse alguma coisa, perdesse o emprego ou a empresa de vocês quebrasse? Quanto tempo vocês conseguiriam viver sem ter o dinheiro mensal ali que tu recebe pelo teu trabalho, né? Então, isso seria, quanto mais tempo tu tiver de vida sem receber diretamente do teu trabalho, melhor para ti, mais rico tu é. E é assim que a gente deveria construir, pensar na construção do nosso patrimônio. A maioria das pessoas que me seguem aqui, eles estão entre 20 e 40 anos, pelo menos são as estatísticas do YouTube. E pode ser que a maioria aqui não esteja pensando na velhice, né? Como que vai ser a tua velhice, porque a pessoa é muito nova e ela não vai pensar ainda na aposentadoria dela. Ela está com seus 25, 30 e poucos anos ali e ela ainda acha que vai ser jovem eternamente e ainda não começou a pensar na velhice. Só que eu digo para vocês que o tempo passa e a gente tem que começar a pensar na velhice o mais cedo possível para se preparar para a velhice. O INSS não vai ser sustentável
no longo prazo. Não é uma pirâmide, não tem como se sustentar, é matematicamente impossível se sustentar. Hoje, quem trabalha sustenta os idosos, né, que estão agora, os mais jovens sustentam os idosos de hoje em dia. Só que a população está diminuindo e é matematicamente visto que não terá população ativa o suficiente no futuro para sustentar a gente quando a gente ficar idoso. Então a gente vai ter que começar a se preparar, criando patrimônio, de repente fazendo uma aposentadoria privada. A gente já tem que pensar sobre isso. E eu vejo que muita gente não pensa. E eu conheço muitas pessoas mais velhas que se arrependem muito de não ter pensado nisso lá no início, na juventude, né? Tem pessoas na minha vida que reclamam disso, né? Que eles se prepararam muito pouco, não pensaram nisso, sobre como que seria a velhice deles. Então a gente tem que pensar como que vai ser a velhice, porque pensa bem também o que vai acontecer. Uma coisa que aconteceu com meu pai. Meu pai tem perto de 80 anos. Ele recebe aposentadoria, ele trabalhou em banco durante muito tempo, e a aposentadoria desvaloriza conforme passa o tempo, né? Então, ele está cada vez ganhando menos do que ele ganhava anteriormente. E só que, no passado, ele também fazia bico como eletricista. Então, ele trabalhava no banco e trabalhava como eletricista. Faltava dinheiro, eu lembro na nossa infância. Faltava dinheiro, ele ia dar jeito de trabalhar como eletricista, ganhava um dinheiro a mais, conseguia sustentar a família. Só que agora ele tem 80 anos, ele tem Parkinson, então ele tem dificuldades, ele não consegue fazer as mesmas coisas que ele fazia quando era mais novo. E por causa disso, isso impede dele ter uma renda extra, né? Então isso é difícil para as pessoas. Quanto mais velha a gente é, mais difícil é a gente conseguir fazer mais trabalho. Uma pessoa de 50 e poucos anos hoje é demitida, é muito mais difícil dela se colocar no mercado de trabalho depois. Não é impossível, mas é mais difícil. De repente, ela não vai conseguir o mesmo emprego que ela tinha anteriormente, né? Então, a gente tem que pensar na criação de patrimônio. E não é só para aquela ideia de vou ficar rico, vou ficar milionário, vou me aposentar, vou para a praia, viver na beira da praia tomando água de coco. Não é isso. É se preparar para a velhice. Isso que eu falo em relação à criação de patrimônio. Se tu ficar rico nesse meio tempo, né, organizou a tua vida e ficou rico nesse meio tempo, muito bem, né? Que bom que isso aconteceu ou que irá acontecer, mas não é esse o principal problema da falta da criação de patrimônio. E agora que eu ter convencido a necessidade da criação do patrimônio, vamos falar sobre como que a gente vai começar isso. Digamos que a gente não tem dinheiro nenhum para começar ou tem muito pouco dinheiro. Eu acredito que a melhor maneira de começar a criar patrimônio é empreender, né? Empreender é o meio que vai te dar o maior retorno possível, que tu vai investir pouco dinheiro, ou que tu tem ali, trabalhar muito, e tu vai ganhar dinheiro muito com o teu trabalho. E por isso que eu falo também que, além de empreender, o melhor que tu poderia fazer, principalmente quem me segue aqui, né, que tem noção de programação, ou tem já um conhecimento sobre tecnologia, sobre internet, sobre marketing, é ir pro empreender no mercado de software como serviço. Por que eu digo que tu deveria começar a criar teu patrimônio para quem realmente não tem nada, para quem tem muito pouco dinheiro, para quem está começando? Eu recomendo muito tu começar com software como serviço porque a barreira de entrada é muito pequena. Pensa bem, o que tu precisa para começar no software como serviço? Tu não precisa de um escritório gigante. Tu não precisa uma loja bonita com uma fachada gigante, com um letreiro bonito, como, por exemplo, alguém que fosse abrir uma padaria precisaria. Quanto que custa para abrir uma padaria de esquina, de bairro hoje em dia? Ela não é algo barato, não é algo que a gente tem disponível. A pessoa já tem que ter uma certa condição para abrir uma padaria. Já no software como serviço, não é bem assim. No software como serviço, o que tu precisa? A tua inteligência, o teu intelecto e o teu trabalho, a tua dedicação na frente de um computador, que tu pode fazer no teu quarto, em casa, desenvolver um produto sozinho em casa. Isso é possível. Tem vários seguidores aqui do Vivendo de SaaS que fizeram exatamente isso. Eles começaram dessa maneira. Teve gente que me contou que eles começaram o seu software como serviço acordando mais cedo, acordando 5 horas da manhã para programar. Sabe por que ele acordava 5 horas da manhã para programar? Ele fazia isso porque a mente dele estava mais pronta, né? Estava mais descansada para trabalhar do que se ele fosse depois do trabalho ele fazer isso, né? Então ele usou do tempo que ele tinha disponível para desenvolver o software que hoje
sustenta ele e a família dele. Mas vamos ver algumas vantagens de desenvolver software como serviço em vez de empreender em outros negócios. Primeira coisa, o SaaS tem a recorrência, né? Ou seja, todo mês tu vai receber um dinheiro. Se tu, mês passado tu vendeu para 10 contas, tu vai receber esse mês de novo também. Claro que existe churn, existe inadimplência, mas tu vendeu mês passado, existe uma probabilidade muito grande de que tu vai receber esse mês também, a não ser que teu produto seja muito ruim, a não ser que alguma eventualidade muito grande aconteça, né? Tu tem essa recorrência e na minha experiência com software como serviço durante todos esses anos, 20 anos trabalhando com SaaS, não existe isso, pelo menos nunca vi isso, nem dos meus seguidores, de todos os clientes cancelarem do dia para a noite. Pode ter cancelamento, mesmo gente com churn alto, o cancelamento é do mesmo jeito das vendas. Tem aquele crescimento de vendas e tem um decréscimo de cancelamento, não é do dia para a noite. Então, tu tem essa estabilidade, entre aspas, ali, de que tu sabe que tu vai receber uma grande parte do dinheiro do que tu vendeu mês passado. Então, no mês atual, esse mês, digamos, não teve venda boa, teve o dinheiro do mês passado. Então, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Tem essa possibilidade da recorrência. E isso eu gosto de comparar também com a ideia de investimento em imóveis. Tem gente que compra imóveis, né? Gasta bastante dinheiro, quem tem dinheiro compra bastante imóveis e ganha com aluguel desses imóveis e ganha com o patrimônio, o crescimento da valorização desses imóveis, né? No software como serviço existe algo parecido, tu tem a recorrência, só que ao contrário de um imóvel que tu só consegue alugar para uma pessoa, tu desenvolveu um software e uma vez só e tu consegue vender a assinatura desse software para milhares de pessoas, é infinito o número de pessoas que tu poderia vender a assinatura desse software. Então, tem muito a ver depois com o teu trabalho de marketing, de processo de venda, tem de tu conseguir manter esse cliente, mas tu não tem o custo de comprar um imóvel novo, né? Tu fez um software, tu consegue vender para inúmeras pessoas. E eu vejo muito essa ideia de comparação com imóveis, e eu sei que vai ter gente dizendo que imóvel é melhor do que software como serviço. Eu não discordo, não vou entrar nesse mérito, não vou brigar em relação a isso. Eu acredito que realmente investir em imóvel pode ser uma coisa muito boa, mas o software como serviço tem essa barreira de entrada pequena ali, tem apenas o teu trabalho, o teu intelecto e teu esforço de começar a empreender e começar a vender. Tu pode, em um mês, em 30 dias, fazer um software, colocar para vender e começar a ter clientes ali te pagando todo mês, como se fosse um aluguel, né? Do mesmo jeito que estaria alugando os teus imóveis, tu pode receber o valor todo mês ali, da mesma maneira que um inquilino estaria pagando o aluguel pelo teu imóvel. Eu penso isso, né? Eu penso que os softwares que eu desenvolvi, eu quero a recorrência, eu gosto da ideia de todo mês estar pingando dinheiro na minha vida. O MRR, que seria a receita recorrente mensal, eu sempre vi como um salário. Eu estou ganhando tanto por mês, está entrando na minha conta tantos mil-reais por mês. E eu quero estar sempre vendendo para o máximo de clientes possível e isso me interessa muito, essa ideia da recorrência. É mais ou menos como... Já ouviu falar do Barsi, que é um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira? O sonho dele não, o pensamento dele tem muito a ver com ganhar dividendos. Ele não está tão preocupado assim com a valorização das ações. O grande ponto dele, o que ele mais quer é tentar investir em empresas que dê dividendos para ele. O software como serviço, eu vejo dessa maneira. Eu lancei ele, eu consigo clientes e estou recebendo esses dividendos todo mês. O cliente está satisfeito com o que eu estou fazendo, o meu trabalho é manter o software no ar, com uma qualidade boa, atender bem ele, e todo momento eu estou recebendo isso, né? Isso é recorrência, é o poder da recorrência. Tá, mas daí algumas pessoas vão argumentar aqui, porque eu conheço os meus seguidores, que existe inadimplência, existe cancelamento, que existem problemas também, que software como serviço pode ser caro para desenvolver, porque eu vou ter que contratar um programador para desenvolver. Olha, é verdade, existe problema, empreender tem problemas, a vida tem problemas, qualquer coisa que tu for fazer tem problemas. Não fazer absolutamente nada também tem problemas, né? Então, a gente tem que olhar o lado positivo
e trabalhar, tentar ganhar dinheiro, se esforçar, faz parte da vida ter problemas, né? Se não tivesse problema, todo mundo estaria rico, todo mundo faria um software bem rapidinho ali e estaria milionário. Não funciona assim, tu sabe que não funciona assim, mas também não é impossível. Eu consegui, tem vários seguidores aqui do Vivendo SaaS que conseguiram também, depende muito do teu esforço, do teu trabalho. Então, o que eu recomendo, vai fazer, né? O máximo que pode acontecer é não dar certo, né? Ao contrário de tu se endividar, às vezes tentando comprar um imóvel que ninguém vai alugar. Aqui na rua da minha empresa, bem no centro da nossa cidade aqui, tem lojas, né? Tem várias lojas aqui que estão vazias. Né? As pessoas não estão mais alugando, porque está todo mundo comprando pela internet. Então, quem investiu nessas lojas, nesses pontos comerciais aqui na nossa cidade, não está conseguindo receber aluguel. Né? Então, o risco dele... Existe um risco também em imóveis. Também a gente vê muito imóvel por aí que também não está sendo alugado. E já aconteceu comigo. Eu tenho imóveis por aí que também, durante um período, não estava sendo alugado. Então, tem problema no SaaS? Tem problema no SaaS, mas também tem problema em imóveis, tudo tem problema. Mas só que a gente não pode ficar inventando desculpa e achando que qualquer coisa tem um probleminha, a gente não vai enfrentar ele e tentar resolver. Cara, o mundo não funciona assim, né? Então, mas eu vejo muita possibilidade em software como serviço. Eu criei meu patrimônio a partir de software como serviço e eu acho que tu consegue fazer também. Vamos continuar aqui com mais algumas características do software como serviço, né? Software como serviço tem escalabilidade. O que isso significa? Que o custo marginal para crescimento da empresa é muito pequena. Pensa se tu fosse abrir, digamos, uma padaria. Quanto que tu não gastaria para abrir a padaria? Né? Tu teria que alugar o ponto comercial, colocar tudo ali, né? Comprar material, contratar o padeiro, tudo mais, para lançar uma padaria. Isso é uma padaria pequena, de bairro, né? Sairia bem caro, imagino eu, para começar uma padaria. Agora tu quer escalar a padaria. O custo seria o mesmo da primeira. Tu teria que, da mesma maneira, alugar um outro ponto comercial, contratar mais um padeiro, organizar a empresa. Então, para escalar a padaria, né, se tu fosse fazer uma rede de padarias, não é impossível. Tem padarias que conseguiram isso, estão ganhando dinheiro, mas o custo é bem grande, né? Então, no software como serviço tem essa possibilidade de escalabilidade muito maior. Não é à toa que 40% de todos os investimentos do Vale do Silício em startups foi empresa de software como serviço. Eles perceberam isso e eles criaram mais de 300 unicórnios de software como serviço. Sem dúvidas, a categoria de startups que mais recebeu investimentos e a que mais deu retorno financeiro, que se transformaram em unicórnios, foi software como serviço. Não foi marketplace ou outras categorias de startups. Foi o SaaS mesmo. Então, porque SaaS tem essas características, né, de recorrência, de escalabilidade e de equity, que é o próximo ponto que eu quero falar aqui. Outra característica do software como serviço é ter equity. Deixa eu te explicar o que é equity. Equity é o seguinte, pensa aqui no Vivendo SaaS. Como que eu ganho dinheiro aqui com o Vivendo SaaS? Uma das formas que eu ganho dinheiro aqui com o Vivendo SaaS é vendendo a minha plataforma Vivendo SaaS. Se tu quiser conhecer, olha aqui na descrição que eu ensino sobre como escalar empresas de SaaS. E digamos que uma outra pessoa, um outro influenciador quisesse começar a trabalhar vendendo curso assim dessa maneira que eu fiz aqui, ou quisesse vender produtos relacionados que te fosse interessante para pessoas que compram software como serviço. Será que valeria a pena ele comprar o meu canal aqui no YouTube, o Vivendo SaaS? Patrocinar de repente. Comprar, não. As pessoas vêm aqui no meu canal para ouvir o que eu tenho aqui para falar. Seria muito mais fácil para esse outro influenciador começar do zero, né? Ou, de repente, me patrocinar para me fazer propaganda para o canal dele. Mas simplesmente comprar e eu sair fora, não daria certo. As pessoas não iam querer trocar assim, não teria uma troca perfeita ali. Isso significa que o Vivendo SaaS não tem uma coisa chamada equity. E é algo que vários influenciadores estão preocupados. Eu sei que o Primo Rico foi trabalhar a empresa dele, né, porque ele tem vários influenciadores, tem um monte de produtos lá, para que a empresa dele tivesse equity. Ele teve que ter um esforço para tornar a empresa dele de venda de cursos
em uma empresa que tem equity. O SaaS tem isso por natureza. Por exemplo, aqui o meu software, o eGestor. O eGestor é um software de gestão para micro e pequena empresa, a gente vende para todo o Brasil. Se eu vendesse a minha empresa amanhã, os meus milhares de clientes que eu tenho por todo o Brasil não precisavam ficar sabendo de nada. Eles bastaria esse novo dono comprar, eu ia embora, pegava o dinheiro, ia para a praia tomar água de coco e deu. Né? O que isso significa? Que o meu software, o eGestor, tem equity. As marcas, os meus softwares como serviço, eles têm equity. Isso é mais uma característica do SaaS. E é mais um dos motivos que eu recomendo que tu tente montar patrimônio a partir de software como serviço. Isso, se tu estiver começando do zero, não tem patrimônio nenhum. É o que eu vejo uma boa maneira de tu começar e até, digamos que tu tem dinheiro e tu quer investir em alguma coisa. Eu investiria hoje também em outras pequenas startups de SaaS, sem problema, né? Vai lá, conhece as pessoas que estão começando, investe neles, porque tem muita possibilidade. Tu não quer trabalhar diretamente, tu tem dinheiro. Em vez de investir, digamos, na bolsa, tem gente hoje, tem investidor, eu conheço investidores que eles compram pequenas empresas de SaaS, eles investem em pequenas empresas de software como serviço, porque eles veem que é um bom negócio sim. Agora eu quero contar como que eu criei meu patrimônio. Né? Eu criei patrimônio também como software como serviço, com software como serviço, com o eGestor, com o NF+, que são meus SaaS. Agora eu já tenho outro SaaS, um micro SaaS que eu criei chamado LingHack, para aprendizado de idiomas, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu criei dessa maneira. Eu venho de uma família de classe média baixa. Meu pai sempre me deu tudo que eu precisava ali, mas o mínimo, não tive luxos nenhum, mas também nunca passei fome. O maior investimento, acho, da vida do meu pai foi, em relação aos filhos, ao filho, né, um dos filhos, foi que ele me deu um computador quando eu tinha cerca de 14 anos de idade. Com 13 anos eu comecei a fazer uns cursos de informática, fiz um curso de programação em Clipper. Meu pai viu que eu realmente me interessei por aquilo ali, que eu gostei de verdade. Ele foi fazer um consórcio para conseguir comprar um computador para mim. E foi um dos maiores investimentos dele, né? E foi dessa maneira, né? Então, eu entrei no mundo de tecnologia, pensei na ideia de fazer um software, com o tempo descobri a possibilidade de ganhar recorrência, entendi sobre software como serviço, investi nisso, cresci dessa maneira. Então, não teve um grande investimento, não teve nem patrocínio, nem meu, nem do meu pai, nem dos pais dos meus sócios, foi trabalho, muito trabalho, né? A gente parou, desenvolveu o nosso software aqui e foi atrás de cliente, foi colocando propaganda paga, ligando para cliente, visitando o cliente, foi assim que a gente fez, né? Com esforço, com trabalho, e é algo que eu acredito que tu pode fazer sem problema nenhum, basta ter, como que eu vou te dizer, basta ter vontade, né? Para ir atrás das coisas, para fazer as coisas acontecer. É possível fazer dessa maneira que eu estou falando aqui. E daí, a gente criou nosso software como serviço, lancei o primeiro produto, o eGestor, depois lancei o NF+, com um emissor de notas eletrônica. Então, já são 2 produtos, um me ajuda na geração de leads para o próprio eGestor. Com o tempo, a gente buscou outros produtos, alguns não deram certo, inclusive eu gravei um vídeo sobre isso, recentemente, se quiser olhar. Procura os outros vídeos que eu fiz aqui, que eu falo sobre os SaaS que deram certo e os que não deram certo. Com o tempo eu também aprendi que eu poderia aproveitar melhor para ganhar dinheiro o meu software como serviço de outras maneiras. Eu trabalhei com a revenda do eGestor, né? A gente criou um modelo de revenda do eGestor que tem hoje milhares de revendedores pelo Brasil que compram o eGestor pelo um preço mais barato, mas eles compram várias contas, revendem na sua cidade, região, e tem alguns que vendem para todo o Brasil. Tem vários seguidores aqui do Vivendo de SaaS também que são revendedores do eGestor. E dessa maneira conseguir torcer a toalha até a última gota, né? Aproveitar os produtos que eu já tinha para ganhar dinheiro de mais variadas maneiras. Outro SaaS que eu fiz, que é a própria plataforma Vivendo de SaaS, também ganho dinheiro através daquilo ali. Então, eu criei tipo essa carteira de investimentos, mas foi uma carteira de software como serviço que eu investi e dessa maneira vem me trazendo dinheiro, vem pingando dinheiro ali no dia a dia, como o Luiz Barsi fez com os dividendos das empresas. Eu estou construindo isso através do software como serviço. Mas, durante esse processo de trabalho, de investimento na nossa empresa, a gente não tinha, nem eu, nem os meus sócios, a gente tinha aquela ideia de ganhar dinheiro rápido, fácil,
a gente sempre teve a ideia de que a gente precisava construir alguma coisa. E construir algo sólido demora um pouco mais de tempo, né? É coisa de 5, 10 anos. Hoje a gente está há 15, 16 anos com o e-gestor, pelo menos. A gente teve produtos no passado, não vou entrar nesse mérito agora, mas a gente está pelo menos 16 anos com o e-gestor, vendendo e-gestor, e durante muito tempo a gente pegava o máximo de dinheiro possível que sobrava na empresa e reinvestia na própria empresa. Por que isso? Porque a gente não via nenhum outro investimento lá fora que valesse a pena mais do que a minha própria empresa. A gente não via. Então, durante muitos anos, a gente via bem modestamente e reinvestia o máximo possível na nossa empresa aqui. E deu muito certo. A gente conseguiu crescer por causa disso, né? A gente conseguiu crescer porque a gente não tinha essa ideia, tem que comprar uma Ferrari para mim, vou ganhar dinheiro para me mostrar para os outros, né? Então, nem eu, nem meus sócios temos esse pensamento. Agora, depois de muitos anos, que a gente começou a pegar um pouco mais de dinheiro da empresa para tentar investir em outras coisas que não estão relacionadas com o software como serviço. Investir em imóveis, investir em criptomoedas, investir em bolsa de valores. A gente tem trabalhado nisso, de repente investir em até outros negócios de software como serviço que não seja o que a gente já tem aqui. Também empreender, né? Tanto eu quanto meus sócios fomos empreender em outros negócios, eles têm outros negócios, eu criei os meus outros negócios aqui, e isso faz parte da criação de patrimônio que a gente tem trabalhado e começou tudo com o software como serviço. E eu tenho certeza que tem gente aqui que está assistindo esse vídeo, até pode se empolgar com esse vídeo aqui, mas o pensamento dele está o seguinte, cara, muito legal isso daí, mas eu não tenho SaaS, eu não tenho nem ideia de que SaaS desenvolver e vou ficar nessa, né? Muito legal, mas eu não tenho ideia do que desenvolver. Então, se tu não tem ideia do que desenvolver no momento, eu quero te dar uma ideia do que tu pode fazer para começar a ganhar dinheiro com recorrência. Eu já falei anteriormente sobre a revenda do e-gestor, né? Que a gente trabalha com a revenda do e-gestor e trabalha com a revenda do NF+. Os dois softwares, esses dois softwares, têm mais de 10 anos cada um e eles já foram validados, eles são bem aceitos no mercado, eles estão bem estáveis, então é muito fácil tu vender esses softwares na tua cidade, na tua região. E como que tu venderia eles? Tu compra esses softwares, esse software aqui assina a revenda com a gente aqui e vai visitar cliente. Tem gente ganhando mais de 10 mil reais por mês hoje em dia vendendo e-gestor em cidade pequena de 80 mil habitantes. A gente tem isso, já acontece isso. Teve um revendedor também que sonhou que ele deveria fechar negócio com a gente. É verdade isso aí, ele diz a si mesmo, não é propaganda isso daqui. Apesar de eu estar fazendo propaganda, o que eu estou te falando é verdade, ele sonhou que ele deveria fechar negócio com a gente, ele mandou adesivar carro e começou a vender na cidade dele o e-gestor e está ganhando dinheiro, está se sustentando, ele largou todos os outros negócios dele para vender gestor na cidade deles. Então, se tu quer saber mais sobre isso, eu vou deixar o URL aqui embaixo para te clicar ali e se cadastrar para te ser revendedor do gestor. Tu vai se cadastrar e tu vai conseguir falar com um atendente nosso aqui, com um consultor nosso aqui, que ele vai te explicar mais detalhadamente como que funciona a revenda do e-gestor e como que tu pode ganhar dinheiro com o e-gestor. Tá? E não se preocupa, a gente tem profissional aqui dentro que vai te ensinar tudo, não é só compra e te vira, né? A gente tem profissionais aqui que vão te ajudar, a gente tem o que a gente chama de farmers aqui dentro, que são profissionais que vão te ajudar a vender também, eles vão te ensinar como que tu pode vender o software. Outra coisa, tá? Pulando essa propaganda agora. Tem também a plataforma Vivendo SaaS. Tu tem um SaaS, tu quer desenvolver um SaaS, só que tu não sabe como escalar, como ganhar dinheiro com o teu software como serviço, como que tu vai fazer a precificação do teu software como serviço, como que tu vai montar, por exemplo, um sistema de revenda de software do jeito que a gente montou aqui, ou como que tu pode fazer de verdade para contratar vendedor, se tu for entrar para essa área e quiser contratar vendedores, tudo isso, tem aulas dentro da plataforma Vivendo SaaS que tu pode aprender como fazer isso daí. Tem inclusive uma aula dentro da plataforma que o título é Como Ganhar Dinheiro com SaaS, tá? Também tem um curso chamado Microcurso de Micro SaaS lá dentro da plataforma para se tu quiser, em vez de lançar um SaaS, só lançar um micro SaaS, tá?
É isso por hoje, espero que tenha gostado desse conteúdo aqui. Se inscreve aqui embaixo, deixa um comentário, o que tu concorda, o que tu discorda. E outra coisa, me fala, por que tu ainda não começou teu SaaS? Qual é o motivo que tu ainda não desenvolveu teu SaaS? Muito obrigado e até os próximos vídeos.